Das crianças e famílias, tudo bem? Eu sou a Prof. Cassi, trabalho na oficina de comunicação e expressão no ETI, Educação de Tempo Integral de São Lourenço. Esta semana iremos abordar um assunto muito importante. Temos como oficina interdisciplinar matemática na educação de tempo integral. Então, eu sou a Prof. Cassi e trabalho na oficina de comunicação e expressão. Para trazer um assunto muito importante a vocês, eu escolhi gráficos. Os gráficos, além da inserção deles no estudo, científico da matemática, ele também está em diferentes ambientes do nosso dia a dia. Hoje, principalmente com a pandemia, quando a gente visualiza alguns programas informativos, jornais televisivos, sempre é apresentado um gráfico. Então, ele é uma representação geométrica de um conjunto de dados. Por que é utilizado o gráfico? Para que facilite a compreensão das informações apresentadas. Muitas vezes a gente pode colocar todas essas informações em um texto, inserir lá os números, inserir a explicação, porém com um gráfico ele fica muito visual e facilita a compreensão de todas aquelas informações. Eles ajudam a identificar padrões, verificar resultados e fazer comparações de uma forma ágil, eficiente. Certo? Então, falando um pouquinho sobre os elementos dos gráficos. Eu coloquei aqui 3 tipos de gráficos, que são os principais, os mais utilizados, A gente tem aqui um gráfico de barras, certo? Essas barras, elas estão dispostas na vertical, estão de pé, Aqui a gente tem um gráfico de linhas, Só para vocês visualizarem, mais ou menos como que ele funciona. E esse aqui é o gráfico de setores, também chamado de gráfico de pizza, certo? O que nós vamos encontrar de elementos nos gráficos? Um título, tá? Geralmente o gráfico vai ter um título. Por que um título? Para eu entender quais são as informações que estão ali, certo? Vai apresentar ainda uma legenda, Então, aqui, essa parte que está em verde, o que representa? Esta parte que está em laranja, o que está representando? Então, ele precisa de uma legenda e ele também precisa de uma fonte. O que é uma fonte? É o local da onde saiu aquele gráfico. Então, esses gráficos aqui, a prof buscou lá no Google. Então, a prof colocou ali, fonte, Google Imagens, certo? Então, esses são os 3 elementos principais de um gráfico. Legal! Então, o que vocês fizeram essa semana? Vocês responderam, os pais de vocês, e com certeza vocês também, responderam um questionário que a prof enviou lá no grupo do WhatsApp. Este questionário tinha algumas perguntinhas, certo? E essas perguntinhas a prof transformou em gráficos e nós obtivemos 125 respostas. Estou muito feliz com a participação de todos vocês. Muitos pais, muitas famílias participaram, responderam, contribuíram com esse trabalho da prof. Então, nós tivemos 125 respostas. E a primeira pergunta era, então, qual o seu gênero? Ou seja, você é menino ou você é menina? Então, nós tivemos aqui menina 51,2% e menino 48,8%, do público que respondeu. A prof colocou aqui a fonte, a prof colocou ETI, Educação de Tempo Integral de São Lourenço do Oeste, certo? Porque foram vocês que responderam, então esta é a fonte. Olha, vamos analisar. Este é o título, esta é a legenda, que você consegue identificar pela cor dentro do gráfico, e essa aqui é a fonte. E este é um gráfico de setores, ou um gráfico pizza. A segunda pergunta era, qual a sua idade? Então, olha só, 6 anos, 21,6%, 7 anos, 25,6%, 8 anos, 29,6% e
O verdinho, então, 9 anos ou mais, 23,2. Se fôssemos interpretar qual a idade que mais tem alunos no integral? Então, veja, ó, 29,6, 8 anos. Terceira pergunta, qual a oficina do ETI que você se identifica mais? E aí nós tivemos aqui muito bem adeptos, né? A oficina de robótica. 43 crianças preferem, se identificam mais com a oficina de robótica, certo? Depois nós tivemos a oficina do brincar, 17 crianças, e depois o yoga, oficina de yoga, 16 crianças optaram. E aí também a prof pode disponibilizar para vocês o resultado completo, né, para vocês analisarem bem lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então vejam, aqui a gente tem pela cor, né, a gente identifica, tá? E aí o númerozinho em cima que vai estar indicando para facilitar a visualização. E a última pergunta, então, era: você concorda em continuarmos em casa, nos protegendo durante a pandemia Covid-19? Vejam só, 81,6% das famílias responderam que sim. Olha só que interessante, né? Estão todos preocupados com a saúde dos seus filhos, com a saúde de todos os familiares. Então, nós tivemos esse aqui de resposta. Aqui ficou sem o número, mas é a resposta não. E 11,2% de todas as respostas dizendo que talvez seria interessante voltar ou ficar em casa. Estão em dúvida, né? Muito bem, queridos. Agradeço a todos que responderam, a todos que participaram. Espero ter contribuído um pouquinho com o aprendizado de vocês, porque vocês me ensinam muito todos os dias. Um beijão para todos vocês.